Boa tarde a todos, Fábio Rastrec aqui. Estamos nessa bateria de coleta de detalhes, de um bate-papo, um bate-bola, né, que chamam, né? Um bate-bola, jogo rápido com os franqueados. E hoje, mais uma vez, estou recebendo aqui o Rodrigo. Rodrigo é nosso franqueado lá da região sul. E já vamos falar da onde, né? Porque é mais de uma, né? Então, já a gente fala. Tá? Eu estou falando mais uma vez porque eu acredito que uns 3 anos atrás tivemos a oportunidade de fazer uma live com o Rodrigo pessoalmente no nosso escritório em Foz do Iguaçu naquele então. E, Rodrigo, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, tá? Eu falo pelo teu tempo porque tempo é o que temos mais de precioso, né? Então, muito obrigado, hein? Valeu, Fábio. Tempo é dinheiro. Meu nome é Verdade. Rodrigo. Alguns me conhecem, quem não me conhece vai conhecer hoje, através desse bate-papo que a gente vai ter. Maravilha. Rodrigo, justamente para não tomar muito teu tempo, né? Vamos voltar um pouquinho, né? Como você conheceu a Rastrec, o que você fazia, né? O que chamou a tua atenção? Eu conheço um pouco sua história, mas igual esse nosso amigo aí, franqueado, que talvez seja novo, franqueado recente, 2 meses, 3 meses, ou de algum tempo, não conheça um pouco da tua história. Resume aí para a gente. Então lá, resumidamente, se a gente for se atentar aos detalhes, a gente fica horas conversando, né? Então, o nosso tempo é curto. Então, eu venho de um ramo de venda de automóveis, né? A gente chama aqui a gente faz brick, né? A gente compra barato, vende caro, no ramo de venda de automóveis. Esse sempre foi meu ramo, sempre trabalhei com isso. E na época, né, eu acho que da pandemia, onde foi uma mudança radical na vida de vários empreendedores, foi onde eu tive que abdicar desse segmento, desse ramo, né? As coisas não foram mais para frente, as coisas não caminharam mais, aonde eu tive um encontro com o nome, com a franquia Rastrec, né? Diga-se de passagem já que uma das ideias, das coisas que aconteceram na minha vida que virou a chave na minha história. Então a Rastrec ela veio como uma oportunidade dentro da pandemia, Fábio. Foi um momento onde surgiu a franquia na minha porta. Já tinha um franqueado na minha cidade que tinha comprado a franquia. Marquei uma reunião com ele. Ele já estava doido para vender. Ele era um senhor, ele não conseguia prosseguir. E deu tudo certo. Foi, eu digo assim, foi um planejar de Deus. Eu falo que é um planejar de Deus. E deu tudo certo. Hoje a gente vê que deu tudo certo. Rodrigo, quanto tempo você está na Rastrec já? Fábio, esse atrás eu confundia se era 21 ou 20, mas a data de contratos na plataforma está em 2020. Em 2020 eu entrei para dentro, então são 6 anos de Rastrec aqui na região. Hoje é uma empresa consolidada, mas nem sempre foi assim e a gente vai ouvir essa história hoje, né? Maravilha. O povo já está curioso, com certeza. É. Já está curioso. Naquele então que conversamos, porque eu falei que íamos falar da cidade, porque, na verdade, já vamos abrir do jogo aos poucos. Eu vou te perguntar isso, o que você enxergou na Rastrec que você viu com, poxa, diferencial, eu vou parar de vender meus carros, né, você usou uma palavrinha que usa aí na sua região, eu vou parar de revender os carros para poder me dedicar a esse negócio tão pequeno, né, porque um carro é desse tamanho, você pensou nisso aqui, mas isso aqui tem esse diferencial, ao ponto de, aí você me responde, a cidade ou as cidades que você está operando. Então, Fábio, eu sou uma pessoa muito. Eu sou uma pessoa responsável, sempre fui. E eu sempre entrei em alguma coisa para dar certo, ou fazer dar certo. Então, a Rastrec, quando ela chegou, o primeiro contato que eu tive, eu fiquei algumas semanas pesquisando sobre. Eu queria entender quem era a Rastrec, o que a Rastrec fazia, onde a Rastrec estava. E, por incrível que pareça, uma das pessoas que fazia propaganda para a Rastrec era um conhecido meu. Então eu liguei direto para esse cara, ele falou, Rodrigo, pesquisa assim, assim, assado. Eu comecei a ver, opa, tá em 4 ou 5 países. Na época estava já em 4 ou 5 países. Tinha inúmeras franquias no Brasil todo. Comecei a pesquisar, eu falei, opa, aí tá um negócio sério. E um negócio que vai fazer com que o meu patrimônio, com que eu cresça, né? Porque a Rastrec, ela é totalmente escalável, né? Depende 100% do franqueado, né? Então, assim, eu vi como uma oportunidade e uma oportunidade dentro de uma empresa séria,
A Rastrec em si já era consolidada no mercado, né? Aqui em Medianeira ainda não. Esse é um serviço que eu iria fazer, mas eu vi a Rastrec como uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. E hoje, né, operando não somente na cidade onde eu vivo, mas já em vários outros, mas 5, 6 cidades em volta aqui, a gente tem o total autoridade para vender, né? A gente já tem as franquias em outras cidades aqui em volta de Medianeira. Ou seja, você passou de um empreendedor de uma franquia a ser um multifranqueado Rastrec. Exatamente, Fábio. Exatamente. Começou em Medianeira, mas a gente viu a necessidade de ampliar, de crescer para outras cidades, né? Existe uma carência em várias outras cidades e a gente foi fazendo comprando cada cidade a gente colocava uma franquia, né? Porque Entendi. Desculpe, que foi a emoção foi maior aqui em falar. Porque a gente vê que o negócio era tão bom, então como que tem uma palavra, ele era algo que te traz recorrência e ele é um negócio escalável, né? E eu, com a mente de empreendedor que eu tenho, eu fui abraçando as cidades que eu podia abraçar aqui em volta, até para não abrir, né, concorrência. Entendi. Já entendemos, você é um multifranqueado, que você está consolidado. Agora, já cresceu grande? Teve um início? Que óbvio que houve, mas lá no início, qual aquela dificuldadezinha que você teve? Teve aquele pensamento, vou parar, vou desistir, isso não é para mim? Ou não, de fato, como você falou, poxa, isso foi uma direção que eu recebi divina, vou meter as caras. Conta um pouquinho desse início aí. Que senão o pessoal vai olhar para sua cara bonita aí e vai pegar e falar, pô, o cara começa grande. Vou ser bem sincero contigo, cara. A grande parte dos empresários falham nisso, sabia? As pessoas, eles investem pouco tempo e recurso e esperam grandes resultados. Eu já sempre pensei diferente, então hoje eu tenho outros CNPJs, mas eu fiquei 5 anos praticamente focado inteiramente dentro da Rastrec. Eu falei para mim mesmo, esse negócio é um negócio promissor e eu tenho que fazer dar certo. Então eu dediquei meu tempo, meu trabalho, o meu esforço na Rastrec. Obviamente, a gente nunca começa grande, né? A gente fala, é dificílimo, foi muito difícil chegar em 100 clientes, é muito difícil chegar em 500 clientes, mas chega um momento que a empresa vira uma avalanche. Ela mesma ela começa a se vender e a bola de neve ela só cresce. Então, assim, existe um ponto de equilíbrio que você precisa romper esse ponto de equilíbrio para você dar uma aliviada, porque no começo o esforço ele é muito grande. Em qualquer empresa, o esforço é grande. Depois eu sei que eu quero explicar como que eu comecei, né? Porque a gente não começa com 100 clientes, eu comecei com um cliente. E esse um cliente, Fábio, é meu cliente até hoje, há 6 anos. Eu ia te perguntar assim, você lembra do teu primeiro cliente? Maicon Uchida, ele é cliente até hoje. Ele é um japonês, cliente até hoje. E olha que ele não estava nem na minha lista de melhores amigos, porque quando eu comecei, eu fiz uma lista de parentes, amigos, amigos de amigos, ele era amigo de amigos. Então, esse cara que eu consegui vender para colocar o primeiro rastreador, ele é um cliente até hoje. Eu entendi a tua estratégia aí com relação ao primeiro cliente. O que eu ia te perguntar era o que você fez, né, para conseguir o primeiro cliente. Mas você já acabou respondendo que você fez uma lista de amigos, né, possivelmente para poder oferecer ali e falar do serviço, né? Me corrija se eu estiver errado, é que eu estou imaginando por causa de uma palavra que você falou. E ali você começou a falar para os amigos, olha, eu estou trabalhando com isso e vamos lá. E aí foi o primeiro, então. Exatamente. Gente, lista. Pegar um caderninho, a gente tem muito conhecido. Como eu vim da Inglaterra, eu acabei chegando aqui, eu já tava 1 ano só. Então, tinha muito conhecido, amigos próximos eu não tinha. Tinha famílias e conhecidos. Então, eu falei, vou entrar no negócio, vou fazer lista. Eu vou tentar colocar 100 nomes de pessoas ou próximas a mim, parentes e amigos, e pessoas amigos de amigos. Então, eu fiz uma lista dessas 100 pessoas, eu vendi para 10, né? Vamos colocar aí os 10%, né? Então, eu recebi 90 não, e eu recebi 10 sim.
Então, de cada 10, um falou sim, né? Eu sempre fui das vendas, né? E quem não é, vai se acostumando, a gente recebe muito mais não do que sim, né? A gente precisa tentar entender o porquê do não, ou porque a gente explicou errado, né? Ou a pessoa está realmente sem condição financeira. Então, assim, a gente precisa entender também o porquê do não do cliente. Hoje, obviamente, eu estou muito mais escaldado com isso, né? Hoje eu consigo vender e efetivar a venda de uma forma muito melhor e mais rápida. Mas no começo eu recebia muito não. Por quê? Faltava, às vezes, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de explicar melhor a plataforma. Então, o começo ele é um pouquinho mais árduo mesmo. Mas a lista, para mim, funcionou bastante. Hoje, Fábio, eu já trabalho de outras formas, né? Hoje não tem mais lista, hoje a gente vai atrás do lead, né? Hoje a gente aprendeu a anunciar, a fazer com que o marketing, o papel do marketing, o que o marketing produz, a gente usa a nosso favor, fazendo anúncios, né? Ir atrás de clientes. Mas a lista, no começo, funciona muito bem. Então, você acabou respondendo também outra já, porque você vai falando, eu já vou pensando que eu vou te perguntar. É perguntar o que você está fazendo no dia de hoje. Já respondeu. Anúncios estão dando certo. Mas eu me preocupei com aqueles 90% que você falou que não. Obviamente, você tinha que suprir essa necessidade. Né? Ok, a primeira foi a lista de amigos, mas a segunda opção, o que, que você fez? Aonde foi? Porque eu estou focando muito nisso? Porque é o princípio, né? Porque as pessoas olham assim, poxa, hoje já está bem, tá bom, mas calma aí, ninguém viu que eu passei, né? Ninguém, Fábio, né? Ninguém viu que eu Fábio, chorei, sei lá, enfim. exatamente. Isso que eu vou falar agora para você, ele é comprovado, tá? A melhor forma de você vender, de você efetivar uma venda, é através da indicação. É 76% de chance de você fechar a venda. Então, obviamente, a lista foi um começo. Ela foi um começo. Mas a franqueadora, né, a Rastrec, ela sempre, desde o começo que eu entrei, ela sempre bateu o martelo sobre isso, sobre indicação. E ela estava muito mais que certa, porque a indicação, ela fez com que eu convertesse muitos clientes. Ela trouxe muitos clientes. Como que eu fazia? Né? No começo, eu pagava para o cliente, o Fábio, uma mensalidade. O cara me indicou um cliente, eu pagava uma mensalidade para ele. Né? Um dia que ganha. Hoje, exatamente, indique e ganha. Então, isso eu consigo mensurar que é uns 80, 70%, 60%, vamos colocar 60% hoje da minha carteira de cliente, ela veio através da indicação. E a indicação, ela vem uma venda quase feita já. Você vai, obviamente, reexplicar com mais propriedade o teu produto. Eu sempre digo isso para as meninas que trabalham comigo, sempre falar do teu produto com entusiasmo, que o teu produto é o melhor do mercado, é a melhor plataforma, ela é fácil de usar, ela tem vários benefícios. Falar com entusiasmo do seu produto. E você, quando a indicação vem e você fala com entusiasmo do seu produto, meu irmão, é venda na certa, né? Não tem como perder essa venda que vem por indicação. É por aí. E o amigo lá, é Michael, né, o japonês, que a gente Tem acaba gravando mais como japonês, é inevitável. o, Mas eu gravei o nome, Michael. o Japinha. Você botou o equipamento dele lá. Aí já é minha curiosidade. É o mesmo equipamento ainda no carro dele? O mesmo equipamento por 3 anos. Depois, como mudou, eu comecei a pegar os melhores, né? A gente mudou o equipamento dele, mas houve uma atualização. Ele queria já Mas, ficar nos 4G. Coloquei ele nos 4G. entendi. Você atualizou ele, até mesmo por ser o primeiro cliente, calma aí, você quer mantê-lo, né? Então você Exatamente. Eu quero que ele botou continue falando bem. botou um 4G. Então, você o quê? Ficou por 3 anos lá um aparelho e agora está praticamente mais 3, ou um pouco mais de 3 e tal. Então, se a gente, não fazendo conta aqui agora que eu não vou conseguir fazer, mas a gente pode até falar que o rastreador, na verdade, é um investimento, né? Que eu fiz até um vídeo desse aí um tempinho atrás, falando que o rastreador eu não lembro os cálculos ali que fizemos, mas, poxa, esse rastreador vai render mais que muitas caixinhas por aí. Vai, Fábio. Eu costumo. Para mim, eu tenho que. Eu lembro que a gente bolou um vídeo, a Astrec bolou um vídeo de um rastreador imprimindo dinheiro. É isso. O Lembro. rastreador a longo prazo, ele é um baita de um investimento, tá?
ele é uma baita de um investimento. Para quem quer ganhar dinheiro, e dinheiro com recorrência, não é ganhar uma vez e parar, é recorrência. Você investe uma vez e eu tenho por 6 anos recorrência desse cliente que eu investi uma vez. E esse equipamento que está nesse cliente, Fábio, é meu. Ou seja, eu loquei o equipamento para ele e há 6 anos eu ganho, né, desse cliente. Então, assim, a recorrência ela é fenomenal. E outra dica que eu gostaria de passar aqui, de falar o que funcionou para mim, é nunca focar em colocar dinheiro no bolso nos primeiros anos, é reinvestir o seu dinheiro. Eu reinvesti por 3, 4 anos, tudo que a Rastrek faturava, eu reinvesti em equipamentos. Por isso, hoje, Isso o número que nós temos hoje. é um ponto importante, porque eu pego muito no pé das consultoras aqui, do acompanhamento que elas fazem com os franqueados, passar essa visão, que o franqueado ele precisa ter equipamento. Se ele não tiver equipamento, ele não vai vender o serviço. Né? Então, você tem que investir até mesmo, por exemplo, os ganhos das mensalidades. Né? Todo mês você está ganhando tudo. Pessoal, não sai gastando dinheiro. Não... mas esse dinheiro aqui está ótimo, vou pagar aquela conta. Calma, tudo um planejamento, não é isso? Olha só uma história, Fábio, que aconteceu, uma história verídica que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa que reinvestia no começo, mas já aconteceu situações de eu não ter estoque, tá? Principalmente no começo. E eu perdi uma frota com 20 veículos, 20 combis na cidade, por conta de que eu não tinha rastreador, eu não tinha estoque de rastreador. Então, hoje eu sempre tenho pelo menos uns 100 rastreadores no estoque hoje. Porque se uma empresa... Calma aí, só um minutinho, desculpa, calma aí. Desculpa, desculpa. Você está falando um estoque de 100 rastreadores, 100 aparelhos. Então, por quê, você, Fábio? meu amigo, que fica aí, tá? Vou tirar o óculos. Eu não vou enxergar nada, mas olha nos meus olhos azuis. Você que fica achando que 1, 2, 3 equipamentos é muita coisa, é falta de foco, falta de meta, né, não, Rodrigo? É falta de objetivo, na verdade. Se você está com uma empresa de rastreamento e não tem no mínimo 50 no estoque, se chegar hoje um cliente e falar, olha, eu quero colocar em 50 ônibus, se você não atender ele rápido, amigo, ele vai para o concorrente. Comprovado, Fábio, o cliente fecha com quem responde ele primeiro, com quem entrega primeiro. Então, hoje eu tenho 100, porque se uma prefeitura me ligar hoje e falar, eu tenho 80 ônibus... Edita aí, coloca aí, Cris. Edita assim, coloca aí. O cliente fecha com quem primeiro responder, que primeiro atender, né? Primeiro atender, o primeiro que responde, o primeiro que entrega é o que o cliente vai fechar. É o primeiro. Então, hoje, se uma prefeitura me ligar que tem 80 ônibus para instalar, eu tenho 80 equipamentos. Eu não vou perder essa venda. Igual eu perdi. Já perdi 20 combis por não ter equipamento sobrando. Então, você que é empreendedor, tá, gente? Você tem que sair da tua cabeça de CLT. Você não é mais CLT, você é um empreendedor. Você tem que estar precavido com rastreadores em estoque. Tem que ter rastreador em estoque, Fábio. É obrigatório. Para o cara que está nesse ramo, ele tem que ter rastreador no estoque. E, por exemplo, claro, você reinvestiu o dinheiro, né? Porque o dinheiro que entrava, eu não acredito que... Tudo bem, você durante um tempo pode ter vendido um carro, vendido outro e investir na sua empresa, no seu objetivo aí, perfeito. Mas o dinheiro das mensalidades, conforme foi entrando, a Cris estava me lembrando aqui, do que eu falei que não ia fazer continha, a Zé estava me lembrando aqui que naquele vídeo que eu falei das caixinhas, que o rendimento era uns 33% ao mês, entendeu? Em cima de cada rastreador. Que negócio que dá essa lucratividade? Não existe. Nem banco, nem caixinha de bancos. Ou melhor, para os bancos sim, para a gente não. Pobres mortais não. Entendeu? Então você foi reinvestindo. Isso é muito interessante, entendeu? Exatamente. Eu digo assim, chegou em 100 clientes, gente, se você manter 100 clientes, você chegou a 5 mil, 5, 6 mil por mês entrando. Reinveste, compra 20, 30 rastreadores, reinveste, cada vez compra mais. Você tem que acreditar. Eu acreditei no meu negócio, eu acreditei na Rastrek, acredito até hoje, por isso que eu reinvisto. Eu reinvisto comprando cidades e comprando equipamento. Você pensa hoje, né? O cara constrói uma casa, ele investe 300 mil reais para ganhar R$1.000 de aluguel. Tá? Isso eu tô fazendo uma conta bem. Cada cidade, cada região tem um valor, né?
Agora, rastreador, para você ter um lucro de R$ 1.000 por mês, gente, quantos rastreador que dá? 30 rastreador? 40 rastreador? Entendeu? Te dá um lucro de R$ 1.000 por mês. Começa a fazer essa conta. E é lucro recorrente. Recorrente. Eu estou há 6 anos recebendo. Posso falar já o número que eu tenho de rastreadores, Fábio? Ainda não. Calma aí, calma aí, calma aí. O pessoal está nervoso. Eu tenho certeza que está todo mundo querendo e você também está querendo contar essa notícia. Porque eu acredito que, principalmente por te conhecer, tá? Desculpe os franqueados que eu não conheço, talvez tanto como o Rodrigo, mas eu conheço muitos aqui, que muitos já sabem que eu estou aqui há muitos anos já, eu fico muito à vontade em falar contigo. Eu sei que você também fica feliz em poder ajudar outros franqueados, né? Porque, poxa, olha o tamanho do país, né? Eu não busquei essa informação aqui, tá? E, embora todo mundo ache que eu tenho muita coisa de cabeça, não, mas graças a Deus eu tenho computador e sistema, tá, gente? Então, Tem o GPT. então o GPT da Rastrec aqui, a gente tem todas as informações aqui internas. Mas, por exemplo, com a quantidade, tá? Eu não vou falar ainda, mas qual a quantidade de equipamentos, de veículos rastreando aí e trazendo din-din por mês para você, você se preocupa com a concorrência? A concorrência, ela te incomoda? Claro, a concorrência existe, tá? Nós sabemos, a gente não está falando que é tudo mil maravilhas, não. Mas qual o teu foco aí, a tua visão nisso? Minha visão sobre concorrência, Fábio, é a seguinte. Eu nunca entrarei, nunca vou entrar em competição de preço, tá? Até porque quem sai da tua empresa pelo preço, né? Pelo preço, ela volta, por conta de que o mais barato, gente, nunca é o melhor. Vocês têm que saber, a gente tem que saber que coisa barata, normalmente, não em todas as situações, mas a maioria das vezes, não é bom, né? E nem tudo também que é caro é bom. Porém, né, o que eu quero dizer é o seguinte: a concorrência sempre vai existir e, no meu ponto de vista, a concorrência sempre é algo bom, Fábio. Aonde eu me mexo mais, aonde eu reinvento mais, aonde eu tenho mais ideias. Então, a concorrência, no meu ponto de vista, é algo bom, é algo que tem que ter. Se você não tem na sua cidade, se prepare, porque uma hora vai vir alguém e vai concorrer com você, tá? A grande questão é saber o quê? Quais são os seus diferenciais? Né? Eu tenho inúmeros diferenciais que a minha empresa tem. Eu tenho 0800, que a outra não tem. Eu tenho suporte, que a outra não tem. Eu tenho constância, o que a outra não tem. Eu tenho 100% de veículos recuperados, que a outra não tem. Então, ou seja, hoje, na minha região, Fábio, eu sou uma empresa consolidada. Então, hoje, a concorrência já não me abala. Ela pode vir, pode pegar um ou outro cliente que sai por conta de preço, porém, sai um ou dois, mas entra 10. Porque hoje eu não vendo preço, eu vendo a qualidade de um produto bom. O que você acha qual a maior característica para um franqueado de sucesso da Hashtag? A maior característica eu vejo que é a persistência, Fábio. Nem vou falar resiliência, porque a resiliência a gente tem que ter, né? Com a vida nossa a gente tem que ser resiliente, mas é a resistência e a flexibilidade, tá? Flexibilidade de a gente se adaptar às situações, né? Eu digo assim, a gente precisa estar em constante busca de conhecimento, busca de estratégia, busca de ideias. Porque às vezes a gente ativa somente o modo operacional, só o modo vendedor, só vendedor. Mas o cara não senta para ter ideias, estratégia de como alcançar. Então eu digo que a resistência, né, principalmente quem começa. No começo você precisa ser muito resistente, né? E flexível em buscar ideias também. Então eu creio que a resistência de não desistir no começo, ela é muito importante. E aos poucos ir mudando, né? Hoje o pessoal fala do mindset, né? A gente precisa mudar o nosso mindset, a nossa mentalidade de buscar ideias novas, buscar se aprimorar. E hoje a gente tem muita informação na internet. A gente tem muita coisa na internet que a gente pode sempre melhorar e buscar conhecimento. Hoje, gente, eu tenho um número X de equipamentos, mas, gente, eu sempre estou buscando cursos diferentes, curso de venda,
como que funciona tal coisa, eu preciso sempre estar me aprimorando. Então, isso aí, para mim... Eu ia até fazer uma pergunta para você, que é justamente, né, qual a dica que você daria, né, para um franqueado que, por exemplo, está estagnado, ou está começando, ou já começou há muito tempo, mas está ali confortável, né, que, vamos Meu ser irmão, sinceros, a Rastreca é uma excelente oportunidade de vida de aposentadoria, né? é, isso aí eu falo que a minha vida hoje é um resultado de tudo aquilo que eu plantei, né? Tudo aquilo que eu fiz. Mas o que um cara estagnado precisa, eu falo para mim, né? Se um dia eu já estive estagnado, o que me motivou foi 4 filhos e uma mulher brava, né? A gente precisa, particularmente, ter essa ambição de crescer na vida. Se eu perguntar aqui quem quer ser próspero e quem quer enriquecer, todo mundo vai falar que quer. Agora, o que você faz para chegar a esse objetivo é o que faz toda a diferença. Porque eu falar que eu quero ganhar dinheiro e continuar na inércia de fazer sempre a mesma coisa, não tem como, né, eu ganhar dinheiro. Então, eu reafirmo, Fábio, que quem quer ganhar dinheiro precisa estar se inovando, tá? Precisa estar buscando sempre ideias e precisa estar reinvestindo, sempre ter equipamento na mão, reinvestir na empresa. Gente, se preciso for, tá? Não estou falando para você fazer, se preciso for, pega dinheiro no banco, invista na tua empresa, tenha rastreador. Eu tenho algumas estratégias que particularmente eu faço todo ano, Fábio. Eu. Desde o começo. Eu tiro um mês do ano e faço instalação gratuita. Todo mundo tem que fazer? Não. Eu falo porque eu preciso alavancar. Esse segmento, ele dá dinheiro para quem é alavancado, quem tem bastante número de rastreadores. Ah, mas eu tenho só 20, não consigo sair. Começa a fazer uma promoção dessa. Não precisa estar lá 30, 50. Faz uma promoção de 10, depois de mais 10, conforme for entrando as mensalidades. De 10 em 10 a coisa já vai mudando, né? Já vai mudando. Exatamente. E nessa experiência e nessa busca, né, que você sempre tem de vender, sempre de melhorar alguma coisa, me dá uma dica, ou melhor, dá uma dica aí para o povo que está assistindo a gente, uma coisa assim bem prática. O cara, pô, não sabe vender, né? Ninguém é obrigado a vender, tá? Nós, que somos empreendedores, que queremos algo, nós temos que ser vendedor 24 horas, né? Hoje a gente estava conversando aqui, lembramos de um caso, estava eu e o Rúdio lá em São Paulo, a gente sentou no Uber e vendemos rastreador, e a gente não estava ali nem para vender rastreador, a gente estava em outra situação, Muito entendeu? bom. Então, como é que o cara não sabe, tá, Rodrigo? O cara não sabe. Qual um toquezinho que você daria para ele aí? Fábio, o cara que não sabe vender, eu falo, eu costumo dizer que todo mundo está vendendo. O tempo todo você vende, ou a tua imagem, você sempre está vendendo alguma coisa, né? Então, eu creio que a pessoa precisa ter relacionamento. Não sei vender, mas se você tiver bons relacionamentos, boas amizades, ser um pouco desenrolado. Eu sei que nem todo mundo é desenrolado aqui. Eu sempre fui desenrolado. Foi vindo uma infância que eu precisei ser desenrolado. Eu, desde os meus 11 anos, eu trabalho. Já vendi mexerica, já vendi. Aqui a gente chama de cueca virada, é o tal do Grústolis. Não sei como que chamam Esse, aí, esse eu não conheço, esse eu não conheço. Nem com um dos dois nomes. nenhum dos dois nomes, mas é um doce. É um doce. Então eu vendia polcã, mexerica no saquinho na rua, com um carrinho de mão. Então eu sempre fui uma pessoa desenrolada, vendia picolé. Então, assim, Nada caiu do céu. nunca nada caiu do céu. Aliás, eu vim de uma infância, Fábio, que eu nasci numa invasão em Curitiba. Eu sou de Curitiba, onde a metade da minha casa era lona e a outra metade era madeira, chão batido. Então, essa é a minha raiz. Então, assim, eu sempre aprendi a ser desenrolado. Porém, já convivi com pessoas que não têm essa gingada de venda, aí a pessoa precisa se desenvolver. Tem que ser bom em oratória, comunicação, precisa ser comunicativo. Ah, eu não sou, qual que são as estratégias? Aí você vai precisar fazer a listinha, começar pelos teus amigos e buscando indicação. Essa é a dica para quem não é tão das vendas, né? Tentar trabalhar com que com um produto que se vende. E a Rastrec é um produto que se vende. Basta, né, haver essa comunicação, senão você, alguma pessoa que te indique, né? De alguma forma, tu vai ter que vender. E agora vamos ter, eu não sou
embora eu faça o meu melhor, mas eu não sou apresentador. Mas tipo aquele pessoal fala, né? Futebol é jogo rápido. Eu nem sei. Qual o Tá bem maior erro demais. que um franqueado pode cometer? Qual, desculpa, Fábio. O maior erro que um franqueado pode cometer. Olha, um Está dos maiores erros que o franqueado pode cometer, complicado essa, né? Você caprichou, hein, Cris? Caprichou nessa. caprichou mesmo. Caprichou. Eu acho que é ficar acomodado, cara, porque daí o cara fica assim, ó. Um exemplo, tem gente que vendeu 100 rastreadores e ele ficou acomodado em ganhar 5 pila por mês, 5 mil reais por mês, ele se acomodou com 100 rastreadores, tá? Aí eu digo para você, acontece alguma situação, né? 50 dos seus clientes saem e a conta vai chegar, o que vai acontecer? Né? Tu vai precisar se mexer. Então eu digo Exato. que um dos maiores erros, né, que eu já vi também alguns franqueados, é eles caírem nesse comodismo de achar que um número X está bom, né? É igual você tá trabalhando numa empresa que você poderia estar ganhando 10 mil reais e você está ganhando o salário mínimo. Então tudo vai da ambição mesmo. Eu acho que é um dos maiores erros é o cara se acomodar em um Entendi. negócio lucrativo. E eu ia te perguntar agora justamente o contrário. O que você falaria para um franqueado que está desanimado? Mas, sinceramente, eu acho que você já respondeu isso. Porque, ou deixa eu dar minha posição. É só olhar para trás, né? Sendo que você contou um pouco da sua história aí, da onde você saiu, o que você fez, das suas condições lá. Eu acredito que muitos mesmo que estão nos assistindo, devem ter como chama-se? Sensibilizado, não. Histórias Se parecidas, né? tem histórias parecidas, exato. Né, deve ter visto, caramba, eu também vim de lá. Ou se eu não vim de lá, poxa, eu Algo também próximo. saí. Eu não sei se você concorda, mas eu diria que essa, eu acho que é a maior motivação do franqueado. Como você falou, não ficar parado e aí eu acrescento. Poxa, olha para trás. Entendeu? O Rodrigo falou que tem 4 filhos. Então, por exemplo, olha para trás, olha para os seus 4 filhos, olha para a oportunidade que você está tendo. Né? Pela Exatamente. oportunidade que você está tendo. Quer mais motivação? Eu Quer falo mais assim, motivação? quer motivação? Quer motivação? Chegue hoje bem quietinho na sua casa e olha quem está no seu sofá. Olha para sua esposa, sua mulher e seus filhos. Essa é a sua maior motivação. Começa a olhar onde você mora, o carro que você tem. Seja essa a sua motivação. Queira, daqui 1 ano ou daqui 5 anos, não estar estagnado no mesmo lugar que você está. Eu fiz uma reunião até essa semana e a nossa regra é assim, ó. Gente, vocês têm que ter um plano para daqui 2 anos, um plano para daqui 5 anos. Como você quer estar daqui 5 anos? Né? Se eu olhar para mim há 5 anos atrás, eu tinha 300 rastreadores instalados só, 200 rastreadores instalados. Entendeu? Então, assim, sempre tenha planejamento de como você quer estar. E da onde vem a motivação? Olha para dentro da tua casa. Tem que ser. Dar uma vida melhor para teu filho, para tua esposa, né? Para não estourar muito o teu tempo, porque eu sei que eu já passei do meu tempo que a gente tinha até conversado, né, Rodrigo? Não, vai ser Fique 5 em minutinhos paz. só, tá? Mas, então, vamos logo, que o povo deve estar aí agoniado. Você já acabou soltando aí que há 5 anos atrás você tinha 300 equipamentos. Solto 2 perguntas e deixo contigo. 3 perguntas. Quantos equipamentos você tem? Se você quiser falar, qual a sua projeção? Não, foi 3 perguntas, são 2, né? Quantos equipamentos você tem e qual a tua projeção para esse ano? Ou, não, a terceira é essa. Ou, tá bom, do jeito que está, e para mim o ano já está resolvido e vou tirar férias nos 6 últimos meses do ano. Ô, Fábio, sempre um prazer. Quando você quiser esse bate-papo de volta, a gente sempre está à disposição, tá? Assim, eu digo que o resultado, ele é um resultado que não vem só de mim também. Chegou um número, Fábio, que eu precisei de uma equipe trabalhar comigo. Né? Hoje eu tenho, além de mim aqui, que eu gosto de fazer o comercial, eu gosto de vender, eu tenho a Marli, que faz um financeiro para a gente, tenho a Fábio também, que faz um suporte, né? A troca, um cadastro, mandar contrato, subir rastreadores. Então, e eu tenho um técnico hoje que trabalha exclusivamente Rastreq. Isso faz com que
eu atenda meu cliente primeiro e eu converto a venda com mais rapidez, sem precisar terceirizar o serviço. Claro, eu nunca tive isso. Eu fui ter nos últimos 2 anos, eu contratei, né? Até o número X eu não tinha, então os últimos 2, 3 anos eu tive, né? Hoje o número, Fábio, eu não vou falar o número exato, mas a nossa projeção, Fábio, a nossa projeção para dezembro é chegar em 3 mil veículos, né? Falta alguns. Atenção, atenção, se você está com a projeção de 3 mil veículos, é que você tem a média, a média, a Não, média, a média. Só. falta aí uns 500 veículos para a gente chegar na meta, né? Então a nossa projeção. Eu sempre fui uma pessoa, ó, Fábio, só esse ano, deixa eu abrir um gráfico rapidinho aqui, ó. Ó, esse ano a gente já instalou nesse ano 482 rastreadores esse ano. Vou fazer conta aqui, tá? Vou fazer conta. 482 rastreadores a gente instalou esse ano. Obviamente, nós temos as desistência, nós temos algumas situações. O cara vendeu o carro, ficou de a pé. Então, assim, a gente fez 482 vendas esse ano. Só o mês passado, Fábio, a gente fez 170 vendas, 170 equipamentos rastreados. Só o mês passado, desculpa, no mês de maio eu fiz uma promoção de instalação gratuita, tá? O cara vinha aqui, ele pagava só a primeira mensalidade, ele não pagava instalação. A gente fez 170. Segundo a minha conta, deu 5 por dia, em média. Uma média de 5 por dia. Exatamente. E nessa quantidade total que você falou aí, que falta 500 para chegar a 3 mil, é só fazer uma conta atrás que chegamos a 2.500 veículos, só fazer uma conta atrás, de faturamento, assim, não vamos falar detalhes de custos. Antes de falar de custo, você ainda continua trabalhando dentro de casa? Como é que está? Não, hoje nós estamos no escritório, né? Já fazem. Uma chave virou, Fábio. Às vezes vai ficar no final aí, mas depois, se quiser. Uma chave que virou também foi quando eu montei um escritório da Rastrec. Foi algo assim que eu tinha um exemplo: 500 clientes. Quando eu montei um escritório, eu fui para 1.200 clientes. Por quê? Eu passei credibilidade, eu passei presença, eu passei, tem um ambiente no qual eu posso ir lá se acontecer alguma coisa e ter alguém que vai me atender. Então o escritório fez muita diferença para mim. Virou o jogo ter um escritório. Então hoje eu tenho um espaço, tenho um escritório, eu tenho um carro da empresa, eu tenho uma equipe. Então, assim, não adianta só a gente querer ganhar, a gente tem que facilitar a vida de outras pessoas também. Trazer pessoas para trabalhar com você, né? Sozinho, aquele ditado antigo, sozinho tu pode ir até mais rápido, mas junto você vai muito mais longe. Então, hoje, ter uma equipe ao qual você consiga contar, né? Faz com que você cresça também com mais segurança e cresça de uma forma saudável também, sabe? A gente não consegue fazer tudo. Chega a partir de um número que a gente não consegue fazer tudo. Ou você cresce ou você fica estagnado. Então, hoje eu tenho uma equipe que trabalha juntamente comigo. Faturamento, Fábio, se você falar de faturamento, se a gente falar bruto, né? Bruto, uma média aí de 150 mil por mês, né? Isso de faturamento bruto. Né? Hoje a nossa mensalidade nós trabalhamos com R$ 59,90 e R$ 69,90. Esses mais ou menos os valores que a gente sabemos que tem muitos custos físicos. Os valores da região que você pode, né, trabalhar aí bem, né? Exatamente. A gente tem custo de equipamento, custo com várias coisas, não é só instalação, tem vários outros custos, né? Claro, Tem e isso aí não é tudo de lucro, tá, pessoal? A gente está falando de faturamento bruto. Ele hoje, como ele está falando, ele já tem uma estrutura, tem gente, né, que trabalha com ele, técnico, e toda a mão de obra. Pessoal, lembre-se o seguinte, uma fita isolante custa dinheiro, entendeu? Para fazer todas essas instalações, imagina se a gente faz a conta de quantos quilômetros de fita isolante você gasta por mês. Meu Deus, bastante. Acredito eu que você já compra na caixa fechada, né? Caixa, exatamente. Vai mudando vai mudando. Vai mudando. E eu digo assim, gente, isso aqui é possível para todos, tá? Para todos. Eu fiz, obviamente, alguns aportes, mas a grande parte desse número chegou de dentro das mensalidades dos meus clientes, tá? Não adianta pensar assim, a mês que vem eu quero estar com 1.500 clientes. Não. Faz metas. Esse ano eu preciso vender 50 por mês.
Gente, um ano, cada ano você vai aumentando 500, aqui é 2.000, 2.500, e assim vai. Então, assim, se eu fosse dar uma dica, ouro, reinvestir o valor das mensalidades em equipamentos, tá? Ótimo, eu já justamente pedi para você dar uma dica para o franqueado que está começando hoje. Então, é essa, obviamente, que você falou, né? Captação de cliente, né? Aquele que não busca, não adianta que ele não vai conseguir, né? Toda empresa, Fábio, não vamos tirar nenhuma. Todas as empresas, se não tiver venda, ela falha. Qualquer empresa, se não vender, ela fecha as portas. Então, a venda, ela é a alma do negócio. Então não adianta a gente querer investir num financeiro bom, uma plataforma de finança boa, em um WhatsApp ultra mega não sei o que, se você não tiver venda. Tu tem que vender. Quer dedicar tempo? Dedica tempo no marketing, na venda, na busca de cliente, no lead, né? Faz loucura, bate panela, corre de cueca, chama a atenção do cliente para ele vir e comprar de você. Seja o primeiro a responder, o primeiro a instalar, né? E não tem como não crescer. E até mesmo que, como você falou, conhecendo o produto, você sabe que a Hashtag tem diferencial de várias outras empresas, né? 0800, no caso, por franqueado suporte, até mesmo os clientes mesmo, entre em contato com o 0800, tem a integração com cobrança, blá, 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 tem tudo que você já sabe. Tá? Não vou relatar as coisas aqui, porque o franqueado ele já sabe, a gente está querendo apenas abrir os seus olhos. Tá? Por exemplo, um diferencial que eu acho, Fábio, sensacional, é a questão da assistência, né? Porque a assistência 24 horas tem o seu diferencial, né? O que você acha desse diferencial? O cliente gosta, né? Excelente. Um ótimo fechador de vendas, Fábio. Um ótimo fechador de vendas. Ah, mas né, eu vou fazer um seguro. Mas olha só, meu amigo, aqui além do rastreador, eu tenho um plano X, que é um plano completo de rastreamento com bloqueador mais assistência 24 horas. Meu irmão, tu vai vender pela metade do valor de um seguro e o cara vai encher o olho dele, porque ele sabe que se ele vai contar com um guincho, né? Em caso de pane seca, em caso de pneu furado, ele tem, além do rastreador, ele tem uma assistência de guincho caso ele precise. Pane seca, né? Então, assim, é uma. Deixa eu até te interromper, já porque aí dentro da tua resposta, aí vai essa pergunta. Tem muito franqueado que às vezes comenta a gente, mas eu chego para a pessoa, a primeira coisa que a pessoa fala, eu tenho seguro no carro. E o que faz aí nessa situação? É uma objeção, né, que a gente enfrenta bastante, praticamente todos os dias, né? Eu que vou atrás para fazer a venda, não fico esperando o cliente. Primeiro que fala isso, eu falo assim: tá bom, o seguro pode até pagar o seu carro, mas ele não traz sua esposa e nem seu filho de volta. Então, esse é o argumento ao qual eu comunico o cliente, dizendo que se tiver alguma coisa de valor dentro da caminhonete dele, o seguro não vai pagar. A roda que ele investiu no carro, o seguro não vai pagar. O Mas filho aí que tu foi, mas aí tu foi na ferida do cara. Fábio, nós precisamos ser um eterno sarador de ferida. A gente precisa criar na cabeça do cliente a necessidade do rastreador. Se eu não crio necessidade, eu não vendo. A gente precisa aprender a criar necessidades, né? Já viu aquela parte do filme do Lobo da Wall Street, que ele fala assim, ó, me Da vende essa caneta. caneta. Aí várias pessoas falam, mas essa aqui ela escreve, essa aqui assina. Daí o cara fala assim, assina esse papel aqui para mim. Daí ele fala, não, mas eu não tenho caneta. Ou seja, a gente precisa entender a necessidade, criar a necessidade na cabeça do cara. Vários frotistas Cara, falam, cara, eu conheço todos os meus motoristas. Aí você cria necessidade nele, fala assim, olha, mas aquele novo, você tem certeza que ele não está desviando a rota? Você não tem certeza que ele está desviando o material do teu material de construção? Você criou uma pulga atrás da orelha do cara, o cara vai ficar no mínimo com dúvida. E ele vai te ligar para colocar. Ele fala, Rodrigo, você tem um remédio que vai sarar minha ferida. a dia de hoje, você consegue pegar os teus 4 filhos, como você falou, pegar a sua esposa, tirar uma fériasinha de 1 semana, 15 dias. Você consegue ter essa liberdade hoje no trabalho, porque em muitas situações você sabe que a gente não consegue, né? Sim, essa é a vida, né, do CLT. Eu falo, o cara começou a empreender, vira um empreendedor mesmo, veste a camisa para chegar o tempo de usufruir, né? A gente planta
uma árvore para daqui 5 anos comer do fruto dela, né? Hoje chegou o tempo de eu desfrutar. Por sinal, amanhã eu estou indo viajar com a minha família e hoje eu viajo tranquilo, Fábio. Eu não recebo uma ligação, não recebo um problema, porque hoje eu tenho uma equipe que faz isso por mim. Então, assim, hoje sim, eu consigo desfrutar. Hoje, mas meus primeiros anos, obviamente, eu ia trabalhar com o celular na mão, eu estava lá na praia, sabe? Aquele meme do cara com o notebook no meio do mar, assim, era eu, né? Então, assim, mas sim, Mas tudo tem um princípio, né? Tudo tem um início. Né? exatamente. Então, hoje sim, Fábio, hoje sim eu consigo tirar férias despreocupado, consigo usufruir. Não a nível do Rude e Ernesto, mas eu consigo na medida do possível. Nosso abraço aí para o Rude. Nossa, abraço pro Rude. Ô, Rodrigão, para a gente encerrar, cara, espero que a gente continue se encontrando, já seja pessoalmente, já seja nesses pequenos bate-papos, tá? Te agradeço mesmo pelo teu tempo. Sei que teu tempo é corrido, principalmente se você está no pé de viagem aí, você deve estar correndo tudo para deixar tudo estruturado, tá? Agora, dá uma mensagem final aí para esse amigo franqueado que está começando, que já está em antigo, enfim, os nossos franqueados. Claro. Eu digo assim, pessoal, uma sugestão minha, quando virou a chave para mim, quando eu coloquei o principal como principal. Na minha vida, eu tenho Deus como principal, né? Então, eu sempre coloco Deus acima de todas as coisas e coloco Ele como principal. Porque quando eu cuido das coisas de Deus, das coisas espirituais, as coisas naturais, elas acontecem. Então, muitas coisas boas começaram a acontecer na minha vida quando eu comecei a colocar Deus no seu devido lugar como prioridade. E depois, obviamente, quando você coloca Deus como prioridade, você também vai colocar a tua família como prioridade. E quando você coloca a tua família como prioridade, você coloca o destino da tua família como prioridade. Porque o destino da tua casa depende de você. Você que está acordando de manhã, está empreendendo, está reinvestindo, está empreendendo nesse país que é difícil de empreender, não é fácil, todo mundo sabe os problemas, os defeitos, as coisas que têm acontecido, mas para você que acorda e regaça a tua manga todo dia de manhã e faz com constância, é impossível ao longo prazo não dar certo. Vai dar certo. Confia, reinveste, confia no negócio, confia na visão. Eu falo, a visão, quem me deu foi Deus. Então, se ele me deu a visão, ele vai me dar o chão. Então, essa é o meu estilo de vida hoje, Fábio. Eu coloco Deus acima de todas as coisas, a minha família, né? E quando eu coloco Deus e minha família, né, eu vejo que eu preciso levar a minha família para um lugar mais alto, para um lugar além. E isso vai acontecer através do meu trabalho e através de onde eu dedico tempo trabalhando, que é na Rastrec. Então, essa é a minha mensagem, né? E eu digo que se aconteceu comigo, se é possível para mim, é possível para qualquer um. Estou desenvolvendo muitas coisas, não sou bom em todas as coisas. A gente precisa de pessoas, a gente precisa aprender, a gente precisa desenvolver. E quando você tem humildade para reconhecer que você não sabe tudo e você precisa aprender, você chega mais longe. Essa é a minha mensagem, meu amigo. Rapaz, se tivesse uma mensagem dessa no fim do ano, tenho certeza que o ano novo de muita gente seria diferente. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. De maneira Tamo muito junto. pessoal, eu te agradeço, tá? E de maneira aqui da equipe, da Rastrec em si, te agradeço. Você fala com muita gente, não temos nada a falar de você, pelo contrário, só agradecer, tá? E falar para você, franqueado, que está aí nos assistindo, continue com a gente, continue firme, acredite no que estamos falando, porque a gente não está vendendo ilusão. Olha aí o resultado, entendeu? A gente fala o que a gente vive. Verdade, é A gente verdade, fala o que a Fábio. gente vive, tá certo? Um grande abraço a todos, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, obrigado pelo teu tempo, dá lembranças a todos aí da tua equipe, e vamos em frente, porque juntos somos mais fortes, né? Não tem jeito. Juntos somos mais fortes. Esse é o lema da Rastrec. Juntos somos mais fortes. Vamos para frente. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau. Valeu.